Boa tarde a todos, a todas. Agradecer pela presença, pela participação. Teremos hoje um evento extremamente importante. Vejo aqui vários secretários municipais, membros de equipes de secretarias diversas. Vejo também professores e alunos do Senai, da área de administração, enfim. Temos um mix extremamente positivo. Gostaria de registrar e agradecer a presença do secretário de Finanças, Sérvio, que se encontra aqui conosco. Agradecer imensamente a doutora Elizabeth Righetti, coordenadora de controle interno, que nos auxiliou na organização do evento, considerando importantíssimo para a municipalidade. Também registrar e agradecer a presença do secretário de Infraestrutura e Logística, Ângelo Jaquel, diversos outros membros da prefeitura aqui, vejo Gisele representando a Ana Paula, enfim, ex-vereador Gustavo Barroso, também sempre presente, participando dos eventos. Agradecer a equipe da secretaria, sem a qual não teria sido possível realizar o evento. Agradecer em especial a tia Iris, que faz aniversário hoje, tia Iris Turler Leal, que é a pessoa que viabilizou aqui o espaço para a gente. Agradecer a Rosa, representando aqui o secretário de Educação, professor Renato Satiro. Agradecimento especial aqui ao meu eterno professor Oscar Correia, que continua ministrando aulas agora lá no Senai, pessoa muito especial. Registrar também, agradecer a presença do conselheiro do Conselho Regional de Administração, RJ, amigo de longa data, administrador Rodolfo Gonçalves, que nos honra aqui com a sua presença, ele que é da cidade de Teresópolis. Estamos cada vez mais integrados, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. E gostaria de solicitar a presença para compor a mesa dos trabalhos, uma mesa muito breve, quase que informal, o presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira, a quem eu peço uma salva de palmas. Wagner, que quem é da área de administração sabe que já é uma lenda viva. Então, não vou nem mais falar muito sobre isso, porque só isso já é suficiente. Gostaria de convidar aqui para estar conosco também na mesa dos trabalhos o presidente do Conselho Regional de Administração RJ, professor Leocir Dalpai. E ele que fará a palestra principal sobre o Índice de Governança Municipal instituído há cerca de 2 anos pelo Conselho Federal de Administração, o administrador Rodrigo Moura, ele que é coordenador da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração. Composta a mesa, eu queria, num brevíssimo depoimento, falar da minha satisfação de receber grandes lideranças do campo da administração do nosso estado, do nosso país. Sou administrador de formação, concluí a minha graduação em 1992, quando eu tive a possibilidade de conhecer o querido professor Oscar Correia, foi meu professor na universidade, e foi uma escolha, à época talvez não tão deliberada, mas que marcou a minha vida e que gera resultados até hoje. Eu adoro a profissão de administrador e vejo que é uma área que oferece múltiplas oportunidades. Então, a gente fica muito feliz também com a presença de alunos e alunas. Vejo aqui também a Luciana, seja bem-vinda. Vejo também alguns alunos de graduação, vejo o João, acaba de chegar também um amigo, enfim. Aliás, alunos de graduação que requererem horas AAC, né, que são aquelas horas que o professor Loyola sempre libera para auxiliar os alunos, eu vou pedir para depois deixar o nome conosco para a gente poder fazer o devido registro, ok? Sem mais delongas, passo a palavra ao presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira. Muito boa tarde a todos. Desculpe a voz que está um pouquinho rouco, não bastante, né? Mas muito boa tarde. A satisfação estar aqui em Friburgo. Agradecer ao nosso amigo, secretário e administrador, professor Marcelo. Friburgo me impressiona muito sempre. Primeiro pela sua dinâmica, pelo seu dinamismo de sua sociedade. Não estou sendo agradável, não. Eu vejo essa questão com muito interesse há muitos anos. Quando também participava e vinha muito aqui a Friburgo, sempre me impressionou muito esse dinamismo. Esse episódio trágico que houve há poucos anos atrás mostrou
Quer dizer, a força de Friburgo mantendo o respeito, a memória, mais a aprendizagem com a experiência e a enorme capacidade que a sociedade friburguense teve de se recuperar dessa crise. Não é à toa que os índices já demonstram, de novo, o desempenho espetacular que Friburgo está tendo em tão pouco tempo. Isso não é fácil, isso só se dá quando uma administração pública compreende os anseios do cidadão e quando o cidadão percebe na administração pública a possibilidade de sair da crise, dar a volta por cima e transformar essa crise em oportunidade que é que o Brasil tanto precisa. Acho que o exemplo da tragédia que aconteceu no Friburgo, talvez, guardada das proporções, mostra também a solução que o Brasil precisa. Sociedade e governo e sociedade poderem compreender a crise, sair dela e significar que o mundo não acabou e que a gente vai mais avançar. O Conselho Federal, ele hoje tem um foco de avançar um pouco para a administração, atividade fim, para a administração fim. Nesse sentido, para abrir espaço, evidentemente, no mercado de trabalho, tanto na administração pública quanto na administração privada, para os profissionais de administração, mas também para que a nossa profissão possa dar uma contribuição efetiva à melhoria da gestão pública e também da iniciativa privada. É nesse sentido que nós desenvolvemos esse índice de governança municipal, que já está no 2º ano. A gente vai, pouco a pouco, com debates como os vamos ter aqui hoje, a gente vai incorporando experiência, aprendendo a aprender mesmo com os diversos públicos, contribuições, críticas, observações, comentários, e esse programa vai aumentando, mas mostra também o interesse objetivo de nós, administradores, participarmos da administração pública naquele espaço mais fundamental, que é onde se dá realmente as coisas, que é no espaço municipal. O outro programa que nós temos é um programa que começou também, já está bem avançado com alguns consórcios, também na mesma natureza, objetivando a questão de governança em saneamento, água e esgoto. Também olhando todos os municípios brasileiros e com 70 variáveis, ajudar. Isso não tem custo nenhum, é tudo feito pelo Conselho e transferido, né, às prefeituras que assim o desejarem, para que a gente possa melhorar a possibilidade de diagnóstico, contribuir e exercer o nosso papel, a nossa contribuição. Um terceiro programa que eu acho que temos aqui muitos professores e estudantes, é um programa que está agora, que acabou de sair, que é realmente a minha, particularmente, Marcelo, é a minha menina dos olhos, com todo carinho pelo IGM também, que é o Laboratório de Egressos. Qual é o professor que não quer saber onde estão os seus alunos? Estou falando de engenharia, de direito, de medicina, de quaisquer cursos. Ninguém sabe. Ninguém sabe onde está esse aluno. Nós agora sabemos, né? Sabemos hoje com os profissionais de administração. Eu não estou falando de uma amostragem, eu estou falando de um universo dos 400 mil registrados. E sabemos agora que poderá ser, né, com as devidas instituições de ensino, através do Conselho Regional, esse programa do Federal, saber aonde está o aluno, por exemplo, que se formou aqui na Estácio de Sá, na Cândido Mendes, nas faculdades que estão aqui, no ano X, 2005. Aonde eles estão? Onde estão trabalhando? A nossa surpresa, né, para compartilhar, e só para compartilhar os dados, é aquilo que a nossa experiência como professor comum nos diagnostica hoje. Aonde estão os nossos profissionais registrados, os 400 mil? A nossa surpresa foi que mais de 70% estão trabalhando na área de serviços. Eu fico pensando, professor Oscar, que a gente, né, não você, mas a gente em geral, a gente sempre tem a mania de dar exemplo de indústria, toda a literatura de administração é montada em indústria, mas os 400 mil profissionais que nós estamos registrados, mais de 70% deles trabalham em serviços, o que significa um primeiro recado importante para a academia, né? O tipo de profissionais que nós estamos formando. Quer dizer, quando a gente pensa em indústria, a gente não está pensando ainda no século XX, quando a gente pensa em serviço, a gente talvez já esteja pensando no século XXI, que a realidade está nos obrigando a rever isso. Esse é um programa que
Fizemos com os 400 mil, agora com o convênio através dos conselhos regionais, a gente quer efetivamente efetizar, não pode pegar o universo, que são milhões, né? Mas a gente tem que pegar aí a faculdade tal, no ano tal, e fazer uma experiência aí, isso vai dar um feedback para os professores. Acho que o programa que nós desenvolvemos é tão simples que ele vai ser copiado finalmente pelo Brasil. E o sonho que o MEC sempre pediu às escolas, as instituições de ensino nunca fez, porque ele também nunca teve, agora tem lugar. Portanto, o IGM faz parte desse esforço. Espero que seja útil para a comunidade de Friburgo, especialmente para o governo municipal. É uma ferramenta apenas para contribuir no diagnóstico, não da cidade, mas no diagnóstico relevante. A gente sabe que hoje o índice de desenvolvimento da Firjan acaba de colocar Friburgo em segundo lugar, né? O que mostra concretamente o alto desempenho com que a cidade pôde sair. Não é fácil, não. Cidades que tiveram crise nem próximas de Friburgo ainda não estão conseguindo atingir esse dado. Portanto, Marcelo, é um prazer enorme estar aqui, como fluminense também, carioca e fluminense, né? Não vamos parar com essa separação, né? Que essa fusão precisa se realizar de vez, né? Mas Friburgo é uma cidade que efetivamente nos enche de orgulho e é um exemplo a ser seguido num estado que está com a crise de gestão pública que nós temos. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Wagner, mais uma vez pela presença. A gente fica feliz de contar periodicamente com a vinda de Wagner aqui, para eventos, para solenidades, e hoje nessa possibilidade dessa palestra. Fazer aqui um agradecimento especial ao administrador Rafael, que tem feito contato conosco já há alguns meses, tem sido aí fundamental nessa estruturação. A presença da imprensa, a TV Cidade aqui também presente conosco. Agradecer ao corpo técnico, Douglas e toda a equipe. Passar a palavra ao presidente do Conselho Regional de Administração, administrador, professor Leocir Dalpai. Professor Marcelo, no momento que eu saúdo a toda a comunidade aqui de Nova Friburgo. Falar depois do Wagner, a gente sempre tem uma dificuldade, e eu sempre gostaria que o cerimonial observasse isso, que depois que ele fala, sobra pouca coisa para a gente. Então, meu cerimonial, por favor. Mas é sempre uma alegria a gente poder ter essa oportunidade de estar pelo interior do Estado, e nessa cidade a gente se sente muito acolhido, desde a própria estrutura da cidade nos convida a isso. Quanto aos temas que a gente vai tratar hoje, evidentemente, é função do Conselho Federal. Esse tema quem está tratando é o Conselho Federal, o Conselho Regional, obviamente, acompanha. Mas nós sabemos que todos os conflitos, a maioria dos conflitos que temos hoje a nível nacional, eles são basicamente, tem como origem a governança, ou melhor, a má governança. Isso envolve compliance, acesso à informação, e o Conselho Federal de Administração, de acordo com a Lei 4769, que criou a profissão de administração, diz lá entre seus objetivos, que ele tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento nacional. Então, quando o Conselho Federal se propõe a fazer isso junto ao regional, ele está cumprindo com sua determinação legal. E nós o fazemos isso não só para cumprir uma determinação, mas fazemos com satisfação, porque temos a oportunidade de fazer cidadania, desenvolver a cidadania. Então, me alegra muito ver aqui nesse belíssimo auditório pessoas de todas as faixas etárias, ou seja, até pessoas bem jovens, já preocupadas com a realidade nacional. Nós, como brasileiros, e eu não acho isso ruim, mas temos uma tendência ufanista, vamos para o futebol, para o samba, para a mulher bonita, e às vezes nos apequenamos ou não damos a devida atenção para esses problemas. Então, hoje, e com outras ferramentas que o Conselho, outros eventos que o Conselho tem, que eu espero que a gente retorne aqui, a gente mostra um retrato fiel da realidade nacional e dos municípios de maneira especial, saindo do achismo. Você vai discutir com base em dados, é isso que nos interessa. Então, mais do que um ranqueamento, como o nosso apresentador vai mostrar, a preocupação com a identificação dos óbitos que nós temos. Eu espero, então, que a jornada de hoje seja extremamente proveitosa e que todos saiam
daqui satisfeitos. Obrigado, presidente Leocir. E vamos passar a palavra ao administrador Rodrigo Moura para as suas considerações iniciais e logo após a gente desfaz a mesa para que ele então possa fazer a palestra. Alô? Já está, né? Bom, quero inicialmente agradecer o convite em nome do diretor da Câmara de Gestão Pública, Antônio José Leite Albuquerque, que ele não pôde estar aqui hoje conosco, mas eu sou funcionário do Conselho Federal de Administração já há algum tempo, quase 20 anos, e eu fico realmente muito motivado quando encontro um público aqui para discutir, para conhecer o seu município. A contribuição da Câmara de Gestão Pública, do CFA, ela visa justamente isso que foi colocado hoje aqui na mesa. A partir de uma ferramenta, a gente possa conhecer melhor o nosso município, identificar nossas deficiências e também criar oportunidades de melhoria. Essa ferramenta que eu vou falar daqui a pouco, ela visa justamente isso, a gente buscar identificar essas boas práticas. E o Conselho Federal, juntamente com o Conselho Regional do Rio de Janeiro, e aqui com a presença do professor Marcelo, está trazendo essa oportunidade de discutir e mostrar para vocês esse instrumento. Tá? Então, daqui a pouco eu vou falar, não sei se eu vou ficar aqui ou aqui embaixo, mas aí a gente vê a melhor forma aí. Tá? Obrigado. Queria registrar e agradecer a presença do subsecretário de Tecnologia de Informação, Carlos Martins, que acabou de chegar. Tem vários lugares aqui, Carlos, pode ficar à vontade. Também registrar que até às 5 da tarde a van itinerante do CRA vai estar na Praça Dermeval Barbosa Moreira com vários serviços. A gente conseguiu trazer também aí graças à orientação do CRA. E na pessoa do Eli, que está cuidando aqui da sonorização, de todos os equipamentos, queria também dar as boas-vindas ao pessoal de comunicação do CRA. Peço então para a gente desfazer a mesa e passo a palavra ao administrador Rodrigo Neves Moura, para ele poder fazer a apresentação. Obrigado. Vou falar aqui no... Obrigado. Bom, queria apresentar também o Marcelo, trabalha comigo lá na Câmara de Gestão Pública, vai nos ajudar aí a passar a apresentação e também vamos ter um momento de fazer uma pesquisa online diretamente na ferramenta. Não sei qual é a melhor forma aqui, mas acho que ficar sentado mesmo. Bom, então, como eu havia comentado, né, pode passar o primeiro slide, por favor? Bom, o CFA ele tem como missão promover a ciência da administração, valorizando as competências profissionais e, como foi falado aqui na mesa, né, que é o desenvolvimento do país. Isso está na nossa lei, que é a Lei 4769, de 1965, que foi a lei que regulamentou a profissão de administrador. E a Câmara de Gestão Pública ela foi criada para tratar de questões emblemáticas do Estado brasileiro, trazer reflexões, gerar debates, fazer estudos e pesquisas. Então, essa Câmara, hoje ela é constituída, como eu falei, pelo diretor, são 2 conselheiros que compõem a Câmara, e temos uma equipe lá de 4 funcionários, onde eu e o Marcelo trabalhamos, mais o Cássio, e temos também a Luana, que nos ajuda nos trabalhos da Câmara a partir dos projetos que são aprovados. Um terceiro estudo também, finalidade da Câmara, é trazer experiências e resultados. Então, com a ferramenta que a gente vai ver aqui, é importante a gente compartilhar essas experiências, porque existem boas práticas em diversos municípios, em diversas instituições que realizam, que trouxeram um bom resultado, e esse resultado pode servir para outro município também. Então, a ideia com a ferramenta é justamente essa, fazer uma prospecção de boas práticas. A ferramenta ela não tem por si só apenas o ranqueamento. A gente quer mostrar como que o município ele pode buscar uma boa prática, um resultado que deu certo e, quem sabe, adaptar essa política pública ou esse ato de gestão trazendo para a realidade do município, né? E o IGM ele foi construído a partir de indicadores de dados secundários. E esses dados foram alocados de acordo com essa cadeia de governança, onde a gente procurou, por exemplo, identificar, a partir de dados oficiais, aonde que nós pudéssemos traduzir indicadores e dados na qualidade e capacidade institucional do município. Então, como foi falado aqui na tragédia, né, que ocorreu em 2011, qual foi a capacidade do município de
de tentar resolver a situação. Então, são indicadores que pudessem traduzir essa capacidade institucional do município. A mesma coisa em relação a relacionamento e colaboração. Né? Como que são feitas as políticas públicas? Qual a coprodução de políticas públicas? Como que a sociedade interage com essas demandas do município? E aí também procuramos identificar indicadores que pudessem serem alocados aí. E também o que o município está entregando para a sociedade. Né? Buscamos também identificar indicadores que tratassem do desempenho. Tudo isso por quê? Porque qual o objetivo final? Qual é o valor público que é gerado para a sociedade? O alcance desses resultados. Então, o grande desafio foi justamente identificar esses indicadores, colocar nessa lógica de cadeia de governança, a partir daí a gente pudesse medir a performance do município. Nesse sentido, nós definimos 3 pilares da ferramenta. O primeiro pilar, que é o pilar das finanças, da gestão fiscal do município. Depois, tratamos da gestão. Que ferramentas de gestão o município dispõe? Nós vamos ver a seguir. E o desempenho, como já foi falado. Então, a partir dessas 3 dimensões, alocamos diversos indicadores e procuramos, então, gerar o índice de governança municipal, que é a soma, que é a média dessas 3 dimensões. E como que nós coletamos essas informações? A maior dificuldade hoje é identificar banco de dados, identificar informações que sejam fidedignas, que tenham uma periodicidade, informações que sejam periodicamente atualizadas e informações oficiais também. Né? Nós temos aí a internet, né? Internet de dados abertos, enfim, são muitos dados que circulam na rede, só que dados oficiais, infelizmente no Brasil, a gente não tem um lugar específico para coletar esses dados. Então, nós temos diversos órgãos que tratam de determinados indicadores. Por exemplo, STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Lá nós vamos coletar os dados fiscais do município. Firjan também, que foi falado aqui o índice de desenvolvimento da Firjan, mas nós temos um outro indicador que está dentro do nosso índice, dentro da dimensão finanças, que é o índice Firjan de gestão fiscal, que já é um índice consolidado. Então, aproveitamos esses indicadores para colocar dentro da nossa dimensão finanças. INEP, procuramos também colocar dados da área de educação. PNUD, que é o Programa das Nações Unidas, procuramos também colocar informações coletadas por esse órgão. E o IBGE, que é a grande, né, nosso instituto, né, de dados estatísticos, buscamos também vários dados que estão no IBGE, principalmente do censo, que foi realizado em 2010, o próximo previsto aqui para 2020, né, que ele é decenal, a cada 10 anos, e a grande dificuldade é justamente essa atualização dos dados. Então, nós vamos ver que nós temos aqui dados de 2010 até 2016. Os dados aqui eles não refletem o momento atual. Ele sempre vai pegar alguns dados desse período todo, de 2010 a 2016. Volta só um pouquinho, Marcelo. Então, o que nós fizemos? A partir desse universo de dados, identificamos 475 variáveis, que cruzando esses dados davam mais de 2 milhões de dados, e aí filtramos, fizemos um tratamento estatístico avançado, identificamos as correlações de dados, porque muitos dados podem ter uma significância que não seja tão abrangente, ou seja, muitos municípios não dispunham de tal informação, e redundâncias também. Pode ser que alguns dados pudessem ser redundantes em relação ao universo dos dados que foram coletados. Tratamos isso estatisticamente, chegamos a um índice agregado de 17 indicadores, né, e 69 variáveis. Nós vamos mostrar, acho que tem até no folder de vocês aí, se vocês abrirem, vocês vão poder identificar os indicadores, o que fala cada indicador. Na próxima aqui no slide, muito rapidamente, a metodologia, como que foi construído esse índice, né? Ele não foi assim construído aleatoriamente. Nós buscamos o quê? Então, levantar esses dados, selecionar esses indicadores, consultamos especialistas na área estatística, de gestão, para tratar esses dados de forma bem científica. Fizemos a análise dos dados, tiramos aqueles dados que não eram relevantes e consolidamos esses dados e geramos uma planilha simples em Excel. Uma grande planilha onde nós temos
as notas de cada indicador, as notas de cada dimensão, que foram tratadas para variar entre 0 e 1. Então, 0 menor, né, é menor índice, e 1 é o valor máximo que pode ser atribuído. Um comparativo que é importante citar na nossa ferramenta em relação aos demais índices, que foi citado hoje, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, é que o nosso IGM, que é essa última coluna aqui, ele abrange uma série de áreas, né? Ele é muito abrangente. O grande desafio foi justamente coletar tantas informações diferentes e tratá-las de forma que pudéssemos organizá-las conforme foi já demonstrado. Então, a seguir, no outro slide, a gente mostra quais foram os melhores municípios a partir das 3 dimensões. Então, verificamos aqui no Rio de Janeiro, esse é o valor de 2017, Niterói ficou em primeiro lugar no IGM, que é a nota das 3 dimensões, e na dimensão fiscal ou finanças, nós temos aí a armação dos Búzios, na dimensão gestão Niterói e na desempenho Volta Redonda, certo? Então, vocês podem observar que cada município, cada dimensão, ela tem um ranqueamento diferente, só que a nota dessas 3 dimensões é que vai gerar o índice geral, que é o IGM. E aqui a gente traz um ranking, depois eu vou mostrar isso na ferramenta, mas aqui é uma posição de Niterói, e eu gostaria de chamar a atenção para Niterói, porque em 2016, Niterói estava em 22º, 23º lugar, se eu não me engano. E na versão 2017, ele passou para 3º lugar do ranking nacional. Então, foi um pulo gigantesco e nós tivemos contato com a Prefeitura de Niterói, inclusive apresentamos o IGM em Niterói e pudemos também conhecer o trabalho que foi feito lá pela Giovana Victa, que é a secretária de Planejamento, e realmente o trabalho que eles fizeram, né, mostrou esse resultado que foi alcançado pelo IGM. E como foi falado aqui na dimensão finanças, então a armação dos Búzios, Niterói, Campos do Goytacazes, e assim nós seguimos aí o ranking até o 10º lugar, Itaperuna. É interessante notar que esse município nos chamou a atenção na atividade, ele subiu 1.630 posições na dimensão finanças. Essa é uma dimensão interessante porque a gente consegue atualizá-la anualmente, né, indiferente de outros dados que são às vezes decenais ou de anos anteriores. E ela teve um destaque no investimento em saúde e educação. Por que dimensão finanças? Porque ela trabalha com 2 indicadores, que é o Índice Firjan de Gestão Fiscal e o valor per capita em saúde e educação, porque nós entendemos que essas 2 variáveis traduzem a questão financeira do município, né? É impactante. Quanto que se investe ou gasta em saúde, quanto se gasta em educação. Então, são impactos importantes para o município, né? Então, isso nos chamou a atenção desse pulo que ocorreu nesse município. Na dimensão gestão, Niterói continua também, dimensão, aí, seguindo aí para os outros municípios. Na desempenho, aí já aparece Nova Friburgo em 2º lugar, na desempenho, ou seja, esse aqui está em 2º, o índice Firjan que saiu ontem, né, também mostrou que está em 2º, então vocês podem observar que, por mais que os dados sejam diferentes, mas eles têm uma convergência nos resultados, né? Então, e aqui nessa dimensão de desempenho, depois a gente vai mostrar o que ela significa, quais são os indicadores, o que traduziu esse número, né? Bom, então, como que os municípios podem usar a ferramenta do IGM? E para quem que ele serve? Para os gestores municipais, né, que vários estão aqui, para os cidadãos também, né, como foi colocado, porque ele passa a ser também uma ferramenta de controle social. É importante para o cidadão conhecer como é que está o seu município, como é que anda o desempenho dele, como é que está o índice de qualidade habitacional, indicador de educação, indicador de mortalidade infantil, né, são de vulnerabilidade, enfim. São informações que às vezes o munícipe ele não conhece, ele não sabe como é que anda o seu município. Então, é uma ferramenta de fácil acesso que permite fazer essa análise. Setor privado também, porque se uma empresa vai investir no município, essa empresa quer saber como é que está a saúde desse município.
né? Existe um caso de uma empresa multinacional que ela só foi abrir a fábrica no município tal porque ela antes teve conhecimento de que os funcionários dessa empresa iam ter boas escolas, bons hospitais, e a partir disso ela tomou a decisão. Não foi só por questões de guerra fiscal, de isenção de impostos, essas coisas. Então, o setor privado também é importante. E para os pesquisadores também, porque vários estudantes estão aqui. Essa ferramenta pode servir também de trabalho, né, junto à faculdade, trabalho de conclusão de curso, explorar mais essa questão da área pública, da gestão pública, né? A gente é muito voltado para a área privada, né, empresas, somente empresas. Então é importante a gente também conhecer, levar um pouco mais para a área pública. Então é uma fonte de informação. Bom, esse é o site, quem tiver aí com celular, tablet, pode acessar, né? É o igm.cfa.org.br, é um acesso gratuito, ou seja, vocês podem acessar e pesquisar. O Marcelo vai colocar agora aqui no site, para a gente fazer aí algumas simulações, né? Bom, inicialmente, essa ferramenta, nessa primeira página, a gente procurou, pode descer um pouquinho? A gente procurou tratar da média Brasil do IGM, né, da nota, como eu falei, varia de 0 a 1. Então, a média Brasil é 0,520, ou seja, estamos ainda assim, precisando muito evoluir nesse desempenho, nesse resultado. Quem está em primeiro lugar não quer dizer que também seja o top, porque também ele precisa evoluir, já que o índice vai até 1. E aqui a gente tem uma comparação que melhorou um pouquinho de 2016 para 2017. A média era 0,5, passou para 0,520. E aqui nós temos também a média das 3 dimensões. Né? Podemos seguir. Aqui temos os 25 melhores municípios. Então, nessa primeira página, vocês vão encontrar esse ranqueamento, né, dos 25 melhores. Temos também as capitais. Por exemplo, Belo Horizonte ali ficou em primeiro lugar, São Paulo. Brasília está aí, mas Brasília é diferente um pouco dos municípios, né? Vocês sabem, Brasília é uma cidade-estado. Então ela recebe recursos da União, recursos que são diferentes do que são repassados aos municípios. Mas a gente não podia deixar de fora, né? Então a gente procurou simular alguns dados para que pudesse, né, entrar no mesmo contexto, na mesma análise dos municípios das outras cidades. E a média também dos estados, né? Por exemplo, primeiro o Distrito Federal, porque chama atenção para essa questão específica, né? Mas temos aí Rio Grande do Sul, depois Mato Grosso do Sul, São Paulo, e aí seguindo, né? Mas como eu falei, a ferramenta ela não visa simplesmente fazer só esse ranqueamento. O bacana aqui é você pesquisar o seu município, comparar com outros municípios, né? Essa ferramenta aqui, Explore o Ranking, ela já é uma fonte de pesquisa do município, onde você pode pesquisar o ranking por tamanho da população. Meu município tem 10 mil habitantes. Então eu entro ali onde tem 12 mil, arrasto ali e vou diminuindo até chegar lá em 10 mil habitantes, por exemplo, né? Ou eu posso digitar em cima do número 12 mil, posso botar lá 10 mil e aí a ferramenta já faz um filtro. Mesma coisa com o PIB per capita, mesma coisa com a área territorial. Então, essas 3 grandezas aí servem para a gente poder identificar o município e fazer um filtro de um ajuste fino melhor para que a gente possa comparar o município. Tá? E aí, descendo um pouquinho mais, quando a gente faz o filtro, automaticamente o sistema mostra o ranqueamento desses municípios com base naquele filtro que foi aplicado. Ok? Agora vamos pesquisar, então, município. Vamos ver os dados do município. O que a ferramenta traz de informação? Bom, a gente pode colocar... vamos colocar aqui Niterói, porque depois eu coloco Nova Friburgo para fazer comparação. Tá? Vamos botar Niterói. Até que o presidente do CRA é de Niterói, né? Bom, do regional. E, então aqui a gente observa, por exemplo, está um formato um pouco diferente, né? Acho que o projetor, porque ele é um site dinâmico. Então, se você olhar no celular, ele vai ter um formato, do tamanho da resolução vai ter outro formato, mas ele tem um formato padrão. Aí isso aqui fica tudo alinhado na mesma reta. Então, ali tem a nota geral do IGM, 0,74, né? 745.
Ele ocupa a 3ª posição no Brasil, 1ª no estado, né, do Rio de Janeiro. Tem os dados da população, quase 500 mil habitantes, um PIB per capita de 40 mil. E descendo mais um pouquinho, a área territorial. Então aqui nós temos o gráfico que mostra a evolução de Niterói de 2016 para 2017. Pode descer um pouquinho, Marcelo? Então aqui nós temos, em Niterói, em 2016, era aquela barrinha lá, 0,693. Em 2017 pulou para 0,745. Isso na nota geral do IGM. Claro que ela pode ter tido numa nota melhor em finanças, ou em gestão, ou em desempenho, mas no geral ela teve essa performance. O interessante é que eu posso comparar essas barras todas coloridas, por exemplo, sobe um pouquinho, Marcelo, vamos separar Niterói só com Rio de Janeiro. Então a gente clica aqui em cima, a gente desabilita Brasil, pode desabilitar Rio de Janeiro. Aqui só Niterói de um ano para o outro. Quero comparar só o estado do Rio de Janeiro. Aí a média do estado. Eu quero comparar agora só com a cidade do Rio de Janeiro. Então, ou quero comparar só Niterói com o Brasil. Tá? Então a gente consegue, é tudo dinâmico, isso você vai se aprofundando na análise. Pode descer mais um pouco. Esse aqui é um gráfico, né, de radar, ou aranha, né, cada um fala de um jeito. E aqui nós temos nas pontas as 3 dimensões. Quanto mais próximo da ponta do triângulo, melhor foi a nota. Então, só de bater o olho aqui, Niterói é a linha azul. Então, quando a gente olha aqui gestão, a gente vê que ele está melhor em gestão, né? E está empatado ali desempenho, com a linha laranja, tem que ver qual que é a laranja, enfim. Mas aqui, só de você bater o olho, você já consegue identificar em que dimensão aquele município está melhor colocado, né? Bom, isso a gente pode explorar também pelas dimensões. Eu quero agora analisar só a dimensão finanças, né? Então, você seleciona, aí agora a gente começa a aprofundar nos indicadores da ferramenta. Então, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico, pode fazer a mesma comparação, mas o que ele está demonstrando? Descendo mais um pouco, está demonstrando o quê? Os 2 indicadores que compõem a dimensão finanças, que é o índice Firjan de gestão fiscal. Então, mostra que teve uma evolução grande nesse índice, que é da Firjan, que a gente agregou para dentro da nossa dimensão finanças, que ele pulou de 0,79 para 0,87, né? Muito acima da média do estado do Rio de Janeiro, acima da cidade, né, relativamente acima da cidade do Rio, e muito acima da média Brasil. Outro item que também é saúde, gasto com saúde e educação per capita. Aqui, ele realmente, Niterói, para a austeridade fiscal que eles fizeram em 2016, eles realmente não puderam gastar tanto com saúde e educação, claro, obedecendo o limite legal, né, de gastos, mas eles voltaram a gastar mais e a ter mais investimentos também em 2017. Né? Eles sanearam aquilo que eles tinham de problema fiscal e puderam, então, retomar isso em 2017, e os dados mostram isso. Na dimensão gestão, essa dimensão gestão é uma dimensão que mostra que tipos de ferramenta o município dispõe. É importante ressaltar que a atualização desses dados ela não foi feita em 2016 nem em 2017, por quê? Porque a grande dificuldade é a atualização dos dados. Como a gente vai atrás de dados oficiais do IBGE, esses dados não foram mais atualizados, que ele teve como base a fonte de dados do MUNIC, que é o perfil dos municípios brasileiros de 2014, divulgado em 2015. Então, o IBGE não repetiu essa atualização desses dados. Então, a gente ficou um pouco sem como atualizar, e a gente vai procurar outras fontes para poder atualizar esses dados. Mas o que ele quer mostrar é o seguinte: se o município terceiriza ou não os seus serviços básicos. Quando a gente clica ali na setinha, a gente observa se o município, por exemplo, ele terceiriza a coleta de serviço de resíduo sólido domiciliar. Ou seja, o que a gente quer mostrar com isso? Não estou dizendo se ele terceiriza é melhor ou pior. A ideia aqui é que a gente parte do pressuposto que se ele terceirizou, fez um bom contrato de gestão, tem um bom acompanhamento do contrato, então ele consegue ter uma melhor eficiência, um gasto melhor, um serviço melhor um serviço prestado de forma mais eficiente. Então, eu posso comparar meu município aqui não terceiriza.
E quanto que eu gasto com esse serviço aqui? Quanto que esse município que terceiriza gasta? Né? Já que os dados são, né, lei da transparência, você pode obter esses dados. A partir daí você começa a fazer um estudo técnico aprofundado. E aí você pode tomar a decisão, aí a decisão de gestão, né, é importante, né, aí a questão do profissional de administração, fazer essa análise e verificar, não, olha, eu acho que se eu terceirizar aqui, fizer um bom trabalho, eu vou ter, então, uma melhor aplicação desse recurso. Então, o IGM é para isso. Ele serve para você prospectar essas boas práticas e aí fazer o seu estudo. E aí são diversos itens de que compõem cada indicador. Descendo mais um pouco, por exemplo, informatização. O município ele dispõe de cadastro de banco de dados de saúde, folha de pagamento, cadastro de patrimônio. Ah, meu município não tem um cadastro de dados de patrimônio. Aí eu vou verificar dentro do porte do tamanho do município, um município que seja mais familiar, que tenha mais similaridade com o meu município, que lá ele tem esse banco de dados aí, esse cadastro de patrimônio informatizado. Poxa, eu vou lá então fazer um benchmark, que a gente fala, né, administração. Vamos lá procurar esse serviço, como a gente pode também trazer aqui para o nosso município. Então, essa é a ideia, né? São vários indicadores que a gente pode ir prospectando. Descendo mais um pouco. A articulação institucional, que na verdade são os consórcios públicos, né? Articulação interinstitucional, né? Que é o nome correto. Então, o município ele faz algum convênio, ele tem algum consórcio público com o Estado, com outros municípios, né? Com a União, enfim. Então, aqui a gente também procura citar esses dados. Descendo mais um pouco, transparência, né? Estava conversando mais cedo com o secretário Marcelo sobre a questão do transparência. Então, aqui eles tiveram nota 10, só que não era assim, né? Esse é um índice do Ministério Público Federal e foi um trabalho, no primeiro momento onde eles rodaram esse índice, a nota do Niterói era lá embaixo, mas aí eles fizeram todo um trabalho e aí quando eles rodaram o índice em 2015, atingiram a nota máxima no índice de transparência do Ministério Público Federal. Planejamento urbano é muito interessante também, porque são as legislações baseadas no quê? No Estatuto das Cidades ou no plano diretor, para verificar se o município dispõe ou não de tal legislação que permite o melhor planejamento do município, o melhor planejamento urbano. Então aqui também é mais uma fonte de prospecção de boas práticas. Descendo mais um pouco. Aqui servidores per capita, comissionados, é para ter uma noção, uma ideia da quantidade de servidores do município, né? E aqui a gente buscou assim mais os servidores estatutários. Nem todos os municípios ainda fizeram a transição. Então esse é um dado que a gente precisa ser revisado e ele também tem relação aos comissionados, né? Porque se você tem uma quantidade de servidores maior ou menor, vai impactar na correlação com a quantidade de comissionados em relação à quantidade de servidores. Então é mais para ter uma noção, né? É um dado que a gente pode a gente vai procurar aprimorar também. Descendo mais um pouco, aliás, acabou, né? Agora é desempenho. Então vamos para os indicadores de desempenho. E aí são vários indicadores. Eu não vou detalhar, porque quando a gente for fizer a comparação, aí a gente detalha. Mas aqui a gente procura medir qualidade habitacional, atendimento médico de atenção básica, qual é a quantidade de médicos per capita, consultas de atenção básicas per capita, vulnerabilidade, educação, quantas crianças estão na creche, quantas crianças estão estudando de 4 a 5 anos, ensino fundamental e tal, questão de evasão também, depois eu vou detalhar, vulnerabilidade, DHM, que é outro índice também, que ele é atualizado a cada 10 anos, né? Mortalidade infantil, e esses dois últimos foram 2 indicadores novos que agregamos no IGM de 2017, eles não existiam no de 2016, que é a educação, a Prova Brasil, nos anos iniciais do 5º ano e do 9º ano. Então, em 2016 está zerado ali, aquele zero é referente ao ano 2016, porque a gente não fez essa leitura. E também violência, né? Violência também, a gente buscou a mesma metodologia do Atlas, da Violência, e onde a gente buscou. A grande dificuldade é você obter informações dos estados em relação à violência. Então, o que a gente fez? A metodologia do Atlas da Violência, ele vai na fonte do DataSUS,
que é um sistema do Ministério da Saúde, onde você vê a quantidade de óbitos em relação por tipo de mortalidade, por exemplo, a mortalidade por armas de fogo. Então, se foi homicídios, quantos morreram por causa de arma de fogo? Também em relação à violência no trânsito, né? Quantos acidentes de trânsito foram causados, enfim. Então, é uma fonte que a gente tem de informação que foi colocada aí para a gente ter uma noção. Porque se eu tenho um município que tem um problema sério, uma quantidade grande de acidentes de trânsito, então eu tenho informação para verificar o que está acontecendo. É uma campanha de trânsito que a gente tem que fazer para melhorar? É a sinalização que está apagada? Então, assim, são diversos fatores que podem influenciar, tanto na questão da violência por arma de fogo, porque a violência é um tema muito complexo, são diversos fatores sociais, demográficos, até econômicos também, que impactam a violência. Então, mas é uma noção para a gente ter uma pequena noção, tá bom? Então agora, deixar com vocês assim, quais municípios vocês gostariam de comparar Nova Friburgo com qual outro município, né? Uma dica que eu dou, talvez fosse Teresópolis, né? Parece que é daqui são próximos, né? São limítrofes. Eu não sou, eu sou de Brasília, eu e o Marcelo somos de Brasília. Então, Nova Friburgo. Eu tenho os dados da dimensão de desempenho, mas aí quando eu vou mostrar por que não tem aqui, por que faltou, aí a gente vai explicar as possíveis razões. Né? Só que aí eu tenho mais um ou outro município para comparar, além de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Pode ser, então... Então pode ser pode ser Teresópolis, Petrópolis, então. Teresópolis. Aí. Então, já foi, porque ali eu queria mostrar a ferramenta. Você pode selecionar até 3 municípios, pode comparar por estado também, mas vamos aqui ao que interessa. Vocês observam ali que Nova Friburgo está com 0. No quê? No IGM. Porque, como eu falei, o IGM ele trabalha as 3 dimensões: finanças, gestão e desempenho. Se eu não tenho dados de alguma dessas dimensões, eu não consigo somar, fazer a nota do todo, né? Que são as 3 dimensões dividido por 3. Mas nós temos dados de Nova Friburgo em outras dimensões, que a gente vai falar. Então, dessas 3 aqui, duas, aliás, Petrópolis e Teresópolis, a gente vê que Petrópolis está um pouquinho melhor que Teresópolis, né? E Teresópolis está batendo ali na média Brasil e Petrópolis está bem acima. Pode descer? Então, esses gráficos aqui, eles visam o quê? Facilitar a leitura em que indicador o município está melhor. Por exemplo, em finanças, nós podemos observar que está em amarelo ali, meio marrom, Petrópolis está melhor, depois temos ali Teresópolis. Se tivesse Nova Friburgo, ia ter uma barrinha também mostrando, né? Vamos descer para gestão. A gente vê que gestão, Petrópolis está bem, né, lá na frente, ou seja, quanto maior essa curva, maior é a nota do município. E desempenho estão ali, ó, né? Aí desempenho tem Nova Friburgo, observe, e está em primeiro. Só de olhar ali na barrinha, vocês observem que o azul é Nova Friburgo. Depois nós temos ali Petrópolis, né, nesse marrom, mostarda, e depois em verde, Teresópolis. Não é isso? Bom, desempenho, nós vamos entrar depois nos indicadores, mas significa como que o município se encontra na questão de qualidade habitacional, porcentagem de águas encanada, porcentagem de coleta de lixo, como que ele se encontra na questão de educação, por exemplo, quantidade de crianças na creche, taxa de abandono escolar, qualidade e vulnerabilidade, ou seja, são esses indicadores que estão no folder, se vocês observarem, todos os indicadores que falam da gestão é o que é avaliado nessa dimensão. Então, pode descer mais um pouco. Vamos descer direto para desempenho, né? Porque aí nós temos como comparar Nova Friburgo. Isso. Então, ele mostra ali, por exemplo, qualidade habitacional. Nós falamos ali.
Então, verificamos que a nota é quase 1, né? Vocês observem, né? 0,93, Petrópolis 9,4, um pouquinho acima, Teresópolis 0,95 e a média Brasil bem acima da média Brasil. Atendimento médico também, nós trabalhamos dentro de atendimento médico a quantidade de consultas per capita em saúde, atenção da saúde, e quantidade de médicos per capita também. Mas eu quero pular isso aqui e ir direto para uma análise mais aprofundada, porque aqui a gente só está vendo a nota do indicador. Mas o que tem dentro de cada indicador? É isso que eu gostaria de mostrar. Então, Marcelo, desce mais um pouquinho devagar para ir mostrando para o pessoal, né, os gráficos. Depois vocês podem fazer isso em casa, com calma, comparar. Pode descer. Pode descer mais um pouco. Aí lá no final, tem essa tela azul. Clique e aprofunde a comparação dos indicadores. Pode clicar. Então aqui a gente já entra nas variáveis que compõem cada indicador. Então, se a gente entra ali, por exemplo, em gasto com saúde e educação per capita, só na tela ali de baixo, a branca, gasto per capita e educação, Nova Friburgo gasta R$ 588, Petrópolis 642, Teresópolis 674 e a média Brasil 842. Né? Então, vocês já têm aí um parâmetro. Descendo com saúde, um pouquinho abaixo, em saúde, Nova Friburgo 713, Petrópolis, né, o segundo, já R$1.000,07, depois Teresópolis 597 e a média Brasil 675. Então aqui vocês observam que Petrópolis está gastando mais com saúde, mas não quer dizer que esse gasto está sendo bem gasto ou não, porque a gente não está analisando aqui a eficiência do gasto, a efetividade, né, do gasto. Aqui a gente está dizendo quanto que gasta. Não sei se ele está gastando mais com pessoal, mais com infraestrutura ou com custeio, mas é uma fonte de informação que a gente pode depois ver lá na dimensão de desempenho para saber o que está sendo entregue. É claro que isso não quer dizer que é uma relação direta, porque tem vários fatores no meio desse caminho. Pode descer mais um pouco. O índice Firjan de gestão fiscal. Aqui é uma coisa que eu chamo a atenção para Nova Friburgo, porque esse indicador do índice Firjan, ele é feito a partir das informações que o município manda para a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, por algum motivo, não foi enviado. Pelo menos a data de corte que a gente buscou não tinha essa informação. Todas essas informações... de onde você buscou essas informações? Lá no site tem um item chamado Downloads, e lá tem toda a fonte, tem um caminho, o site, o dia e o horário que foi retirada aquela informação. Só que eu consultei hoje, pelo menos no site do Índice Firjan de Gestão Fiscal, ainda não tinha essa informação. Nada impede do município ir lá e atualizar. Só que para nós aqui no IGM, como a gente faz uma data de corte, a gente não tem como atualizar agora, porque senão ia mexer todo o ranqueamento. Mas para a próxima versão, a gente espera que esse dado esteja atualizado e aí nós teremos essa informação. Então, Petrópolis tem lá os dados, vocês podem, quanto que o município, qual é a nota dele em relação à receita própria, gasto com pessoal, investimentos, né? Liquidez, que é a capacidade do município pagar as suas dívidas, e o custo da dívida também, se o município está também dentro de um patamar para honrar com o cumprimento de suas dívidas, né? Então aí tem os dados, esse é do índice Firjan, lá tem também um detalhamento maior no site da Firjan, mas a gente aproveitou esse indicador porque ele traduz bem a questão da saúde financeira do município. Descendo mais um pouco, gestão também, a gente ficou sem informação por algum motivo, aí eu não sei qual foi o dado que ficou faltando, mas a gente tem como ver isso na base de dados, para saber, de repente não tinha informação, pode descer mais um pouco, ele não preencheu o Munic em 2014, pode ter ocorrido, não preencheu o Munic, que é a base de dados dessa dimensão gestão, e aí ficou sem informação. Quando está zero, a gente põe zero. Quando está sem informação, a gente deixa essa legenda aí para ficar bem claro que foi por motivos de falta de informação. Tá? Então aqui a gente diz mais ou menos, aqui, por exemplo, sobe um pouquinho no primeiro item aqui da terceirização, já que eu comentei lá atrás. Por exemplo, coleta de resíduo sólido domiciliar. Essa porcentagem de quase 46%,
dentro dos municípios que foram pesquisados, é a média dos municípios que fazem a terceirização desse serviço. Então é só para ter quase metade dos municípios, né? Nós rodamos o município em torno de quase 3 mil municípios que possuem IgM. Então, desse total aí, uns 1.500, 1.400 terceirizam, né, o serviço. Não é só para ter uma noção, né, essa coluna aqui. Pode descer mais um pouco. Informatização também. Aí você tem a comparação aqui em Nova Friburgo. Está 0 ali, mas eu tenho a informação. Então deve ter sido algum dado da dimensão terceirização que o município não preencheu, então ficou sem informação. Como esse indicador terceirização ficou sem informação, a gente não consegue calcular a nota da dimensão gestão de Nova Friburgo. Por isso que está 0 ali. Mas eu tenho as informações, de alguma forma. Por exemplo, dentro do indicador informatização, a gente vê que Nova Friburgo, né, praticamente tem todos, pode descer mais um pouco, ó, todos estão informatizados, todos esses serviços. Vamos descer mais um pouco. Pode descer. Aqui é questão dos convênios, né, dos consórcios. Então, aqui praticamente nenhum dos 3 tem consórcio. Talvez só a do meio é Petrópolis, né? Petrópolis tem um consórcio de manejo de resíduos sólidos. Tá? Então, tem que estudar, de repente fazer um estudo, né, de viabilidade, de realização de consórcio entre os municípios, enfim. Transparência. Aqui nós temos Nova Friburgo, com nota 10, em transparência, ou seja, essa informação existia lá na dimensão gestão, que foi oriunda do Ministério Público Federal. Petrópolis, 7,5, esse aqui varia de 0 a 10 no indicador, né? E Teresópolis também ali, ó, está muito baixo, né? Então, realmente, o município não está muito transparente. Planejamento urbano, né, baseado no plano diretor, ou se o município tem ou não legislação específica em relação baseado no Estatuto das Cidades. Então, nós temos várias legislações ali. Pode descer. Praticamente aqui. Né, e você vê onde tem o joinha, por exemplo, contribuição de melhoria. Não sei se o município aqui já tem alguma legislação, mas na época, né, Nova Friburgo não tinha, né? Aí pode ir descendo. Questão dos servidores também. Esse número eu sei que vocês vão olhar. Não, que isso? 150 funcionários. Mas eu fui atrás para saber por que tinha 150. São informações dos servidores que são estatutários. Acho que tem muitos ainda que estão na CLT. Eu não sei se já foi feita a migração. Mas como o sistema buscou apenas servidores estatutários, e aí então só havia 150 servidores. E aí, logicamente, que isso impacta na quantidade de servidores per capita. Mas eu sei que a prefeitura hoje tem mais ou menos 6 mil e poucos funcionários, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai também reavaliar, se a gente vai manter só como servidores somente, porque a palavra servidores, então a gente vai pegar o rol total de colaboradores, vamos dizer assim, que estão no serviço público, né? Então, esse é um dado que a gente vai revisar. A mesma coisa, isso impacta no comissionado, porque o comissionado ele trabalha com essa razão de servidores por comissionados. Não, só de comissionados não pode ter, né? 657 comissionados para 150 servidores. Não faz nenhum sentido isso. Essa é uma realidade de vários municípios, né? Porque a emenda 19, que instituiu, né, o regime estatutário, muitos municípios estão ainda fazendo essa migração, então isso é uma coisa que vai acabar acontecendo, né? Mas é ao decorrer do tempo. Mas por isso que tem essa divergência de dados. Descendo mais um pouco, aí o desempenho eu vou explicar mais detalhadamente, como o presidente Wagner colocou, o que tem na dimensão de desempenho. Então, em qualidade habitacional, porcentagem da população em domicílios com água encanada. Então, Nova Friburgo, 89%, Petrópolis, 77%, Teresópolis, 83%, né? São dados de 2010, mas a gente sabe também que saneamento, né, é um processo demorado, você não consegue reverter isso da noite para o dia, né? Mas questão de saneamento, como a gente citou, nós temos uma ferramenta lá no CFA que também está disponível, que é o GESAI.
E nessa ferramenta você pode fazer uma análise detalhada do saneamento do seu município. Você pode entrar lá, ver quanto custa o metro cúbico da água, quanto custa o pessoal, quanto custa, por exemplo, quantas ligações, quantas são perdidas de desperdício de água. Então, para o gestor, é fundamental essa ferramenta do GESAI. Vocês conseguem fazer uma análise muito detalhada com dados oficiais que são com base no SINIS, que é o Sistema de Saneamento, que é do Ministério das Cidades, que eles atualizam isso aí. Então, nós buscamos esses dados e trabalhamos a questão de saneamento especificamente. E hoje mesmo eu estava comentando com o presidente que num programa da Miriam Leitão que passou, ela fez um trabalho específico, uma entrevista específica sobre saneamento, e foi comentado que cada $1, R$1, né, mas $1 que eles comentaram, de investimento na área de saneamento, você economiza $9 na área de saúde. Então, o saneamento realmente é uma questão muito séria. Então, só para dar um exemplo, né? E aí nós seguimos, né? População com domicílios com água encanada, com coleta de lixo, descendo mais um pouco, energia elétrica, né? Com domicílios com densidade maior que 2. O que é isso, né? São quantas pessoas que dormem por dormitório, né? Maior que duas pessoas em cada dormitório. Então, isso serve para quê? Para tratar de uma política habitacional. Então, se eu tenho esse índice muito elevado, eu estou precisando fazer mais casas, adotar uma política habitacional para que isso seja mais equalizado, né? Atendimento médico também. Esses são dados de 2014, e é uma dificuldade a gente conseguir esses dados, mas foi com base no Munic também. Então, aqui nós temos quantidade de consultas médicas em atenção básica. E aí tratamos também as consultas per capita e os médicos per capita. Então, aqui serve para ter uma noção de como que anda o município. Então, aqui comparando, por exemplo, consultas, né, a gente vê que Petrópolis, que é o segundo ali, ele conseguiu fazer 8.929 consultas de atenção básica. Não é de internação hospitalar, essas coisas, é aquela de consultas, né? E aí ele conseguiu uma consulta per capita com valor ali de 0,025, 0,030, e aí a gente começa a avaliar, por exemplo, ali eu tenho 240 médicos, eu consigo gerar 0,025 consultas per capita. Teresópolis tem menos médicos, mas também conseguiu gerar a mesma quantidade de consultas. Aí a gente começa, mas por quê? Por que Teresópolis tem menos médicos? Será que o acesso à população à consulta é mais fácil? Então, esses médicos estão realmente na ponta do atendimento ou estão em questões administrativas? Então, você começa a acender um sinal amarelo de verificar o que pode estar acontecendo. Mas é claro que isso aqui são dados apenas para dar um norte, né? Tem que investigar mais a fundo para saber realmente se é isso mesmo. Descendo mais um pouco. Vulnerabilidade, né? Porcentagem de mães, chefe de família sem ensino fundamental e com filho menor. Então, o que essas mães podem fazer, né? O que elas estão vulneráveis? Será que existe uma política pública do município, né, na área social, para que possa tratar essa questão de dar um curso, uma capacitação para essas mães chefes de família, né, uma educação específica? Então, aqui a gente vê, né, esse aqui, quanto menor o valor, melhor. Então, a gente vê que Teresópolis aqui está mais alto que Nova Friburgo, né? Então, também vulneráveis dependendo de idosos, enfim, aí são várias, são análises que aí cada um tem que fazer um estudo mais aprofundado para tratar, né? Esse aqui da educação eu gosto bastante, porque, por exemplo, a gente tem ali porcentagem de crianças de 4 e 5 anos, né, na escola. Você vê que Nova Friburgo está disparado ali em primeiro lugar. Porcentagem de crianças também de 0 a 3 anos, 40%. Bem acima da média do Brasil, né? E de 6 a 14 anos também tá bem acima, mas está mais próximo da média. E taxa de abandono também, descendo um pouquinho mais, né? Aí tem no fundamental e tem no ensino médio. Mas por que está no ensino médio aí? É o Estado, né? Ensino médio é o Estado que... Só que existem políticas públicas que o município pode fazer para reter esses alunos que estão abandonando o ensino médio. Por que eles estão indo para a rua?
né? No caso aqui, por exemplo, Teresópolis está 7,4. Então, a taxa de abandono é maior desses alunos do ensino médio, né? Então, no caso, é Teresópolis vir aqui em Nova Friburgo para perguntar o que vocês estão fazendo para ter essa taxa tão baixa, né? Porque será que lá em Teresópolis eles estão abandonando, né, o ensino médio para ir para a rua, para vender balinha, para ajudar na renda familiar? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Aí, descendo mais um pouquinho, mortalidade infantil também, quanto menor, melhor, né? São dados de 2010, mortalidade infantil. E aqui são os 2 novos indicadores na área de educação, que é a Prova Brasil, onde nós acrescentamos, né? Então, esses valores aí, ele tem uma linha de corte onde é possível o município medir se ele está dentro do nível razoável ou insatisfatório, ou nível de proficiência, enfim. Então, tem que avaliar dentro da escala do IDEB o resultado de cada um deles. Mas quanto maior essa nota, essa é a leitura geral, quanto maior esse número, melhor. Então, aqui a gente pode ver que Nova Friburgo está maior em todos na proficiência, né, do 5º ano da língua portuguesa, está maior também em matemática, está maior também no 9º ano, está maior em tudo. Então, né, está de parabéns aí. Isso resulta também na dimensão da educação, né? Então, o professor Marcelo aí conhece bem, né, do assunto. Bom, violência, né? Esse aqui, ele impacta mais nas capitais, por causa da população, né, das altas taxas. Então, aqui a gente procurou também trazer a porcentagem de mortes por armas de fogo, né, por 100 mil habitantes. Então, nós temos aqui, Nova Friburgo está um pouco mais alto, né? E aí nós temos a quantidade de mortes por arma de fogo, por agressões, por lesões, mortes no trânsito, né? Aqui você vê Teresópolis já está maior. Ah, mas esse número não está batendo. Não, mas isso aí a gente pegou do DataSUS, né? Então nós temos a classificação da CID-10, onde tem lá todos os tipos dos capítulos, né, que tratam essa questão. Mas foi de 2015, né? A gente sabe que já teve um dado mais atualizado, 2016. E importante ressaltar que é a ocorrência do fato, porque o DataSUS ele pega mortes por acidente de trânsito, se é por ocorrência de onde aquela pessoa reside ou de onde aquela ocorrência realmente ocorreu. Então, isso tudo impacta. O que importa é onde ocorreu, porque a gente está analisando o município, não onde ela reside, né? Ela, por exemplo, foi atropelada aqui em Nova Friburgo, mas ela reside em Teresópolis. Se for por residência, vai contar na estatística de Teresópolis, mas não aqui, se for por ocorrência, aí sim conta aqui em Nova Friburgo. É só um parênteses, só para explicar melhor isso aqui, que é meio complexo, né? Então, aí são esses dados aí que servem também para comparar, tá bom? Acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem... IDHM também. Aí são os dados que são atualizados a cada 10 anos. Aí nós temos ali a separação IDHM por educação, por longevidade e por renda. Então a gente procurou também trazer esses dados aí, tá bom? E ali a ferramenta, clica aqui, explore o ranking, que volta para aquela ferramenta do filtro para fazer as comparações. Tá bom? Bom, basicamente é essa ferramenta, né? Estou aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer explicação a mais, tá? E agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado. Abrir para perguntas, então, agradecendo. De que data que ele é atual ou é também passado? Vamos lá, Marcelo. Lá no início. Esse aqui, né? É. Bom, vamos pegar aqui do índice Firjan de Gestão Fiscal. Vai lá em Downloads. Vou mostrar o caminho para a gente identificar qual foi a base, qual foi a data. Em Downloads, nós temos aqui... em Metodologia. Downloads, só mostrando, Downloads você vai ter a planilha em Excel com todos esses dados, aí você pode fazer um trabalho mais apurado, tá? Metodologia, a gente explica como é que o índice, resumidamente, né, como é que ele foi construído. Descendo no final dessa página, nós temos um itemzinho ali, ó, data da coleta de dados. Então, clique aqui para ter acesso à planilha. Vamos clicar aí. Salva aí em qualquer lugar aí, por favor. Área de trabalho.
Pode abrir. Olha lá, data de coleta, lá embaixo. Não, mas a data não tem. Não. Fecha essa janelinha e põe... Tenta aumentar aí, por favor. Põe 100%. Aí. Tenta aumentar para o pessoal. Bom, então aqui nós temos a data de coleta do índice Firjan fiscal, que é esse que está faltando, né? Então vai lá no finalzinho da coluna, ó, data de extração, 31/10/2017. Por que 31/10? Porque os dados que nós estamos pegando do índice Firjan é de 2016. Então, os municípios têm até 30 de abril, se não me falha a memória, para encaminhar esses dados fiscais para a Secretaria do Tesouro Nacional. E aí, o Tesouro Nacional tem 60 dias para disponibilizar esses dados. Então, nós pegamos em outubro, ou seja, mais... São dados de 2017. Dados de 2017. Então, em 31/10, não haviam esses dados, né? Quer dizer, nós pegamos, na verdade, do índice Firjan, porque o indicador é o índice Firjan de gestão fiscal. Então, quando fomos na página da Firjan para baixar esses dados, em 31/10, esses dados não estavam disponíveis. Só que eu tomei o cuidado de ver se isso já não foi atualizado. Eu entrei hoje no site da Firjan e realmente, se você entrar no índice fiscal, está sem dados. Então, realmente tem alguma coisa aí para poder avaliar. Tá? Realmente, a data de abril de 2017, realmente nós não conseguimos cumprir o ano passado. Esse ano, com certeza, a gente deve ter entrado no índice Firjan. Mas eu acho que vocês podem atualizar 2017, atualiza, manda normalmente, porque a Receita, o Tesouro, ele aceita. Você pode mandar em abril, mas tem que fazer uma retificação, você pode mandar de novo. Eles aceitam esses dados, até porque pode ter algum impedimento de transferências depois voluntárias, alguma coisa assim. Então, é importante atualizar, porque a Firjan vai lá e também volta e meia ela vai lá e atualiza o índice. Então, vocês mandando 2017, a Firjan pode atualizar, aí quando a gente for rodar ano que vem, a gente já vai ter esse dado atualizado. Obrigado, tá? vou ver isso. Como é que cada um pode chegar na sua casa, no seu trabalho e avaliar esses dados? A gente pode entrar aqui, por exemplo, no site igm.cfa.org.br ou no site do CFA, que é cfa.org.br, vai ter um banner lá, vocês acessam e entram no site. Quando entrar no site, tem ali, explore os dados. Então, dentro do explore os dados, a gente pode fazer aqui a pesquisa para ver o perfil do município, ou pode fazer, clicando na outra aba, o perfil, a comparação de até 3 municípios. Uma coisa que é interessante que eu não mostrei, que eu posso mostrar agora, eu quero fazer analisar um estado. Tá vendo ali, ó? Escolha um estado ou município. Então escreve aí, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós temos ali, tá vendo? Ó, Rio de Janeiro RJ é a cidade e Rio de Janeiro, maiúsculo, é o estado. Pode clicar, ver perfil. Então aqui a gente está avaliando a média do estado do Rio de Janeiro em cada dimensão. Então tem a média de 0,4, uma média de PIB per capita de 38 mil, uma média de população de 16 milhões, não tem colocação, porque a gente não fez uma colocação de estado, né? A gente só fez por município. E aqui eu tenho uma comparação do Rio de Janeiro com a cidade e com o Brasil. Então é mais ou menos seguindo aquela mesma linha do município. Então, por exemplo, eu tenho aqui a média 0,4 do estado, 0,4 também se manteve, né, em 2017, descendo mais um pouco. Em finanças, né, a gente pode observar aqui, quem está... Baixa mais um pouquinho, por favor. Só de olhar aqui a gente vê que o triângulo está vindo mais para a linha do desempenho. Então aqui a gente observa que o Rio de Janeiro, a cidade, juntamente com o estado, estão mais próximos da dimensão de desempenho, ou seja, esse índice está melhor. Tá? E aí a gente pode analisar por dimensões também. Né? Dimensão finanças,
Pode ser em finanças. E aí a gente vai explorando a ferramenta, desce mais um pouco, aí nós temos os 2 indicadores, então a média, por exemplo, gasto com saúde e educação per capita, né? Isso é tudo média. Então a média do estado é 612, média da gasto com saúde é 681. Então assim, aí vai explorando, vai se aprofundando nos diversos índices para fazer as comparações que vocês desejarem, tá? É basicamente isso. Vocês teriam mais alguma... Quiser comparar Nova Friburgo com outra cidade, né, na dimensão de desempenho. Mas o que a gente observa é que é um norte, né? Essa ferramenta é um ponto de partida para que seja dada prioridade naquelas políticas públicas que o município deseja ou que a população está mais precisando, né? Então é importante discutir, gerar o debate, gerar a discussão, aprofundar, pegar esses dados daqui e atualizar. Isso é uma coisa que a gente vai procurar fazer uma simulação, né? Porque esses dados são, né, tem dados antigos, de 2010, mas como é que o município tem o dado atual dele? Então a ideia é que numa nova versão que a gente vai tá pensando é que a gente possa fazer uma simulação. Eu jogo os dados ali do meu município, os dados de hoje, e vou ver como é que eu vou ficar naquele indicador. E uma outra proposta que está surgindo lá na Câmara, que nós estamos estudando, é pensar nesses indicadores, mas não comparar entre os municípios, mas começar a comparar com metas propostas, como, por exemplo, as metas da ODS, que é dos Objetivos, né, do Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde o país, né, o Brasil é signatário, então a gente vai começar a trabalhar com metas, que nem, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, crianças na creche. Até 2024, se não me falha a memória, nós temos que ter 50% das crianças na creche. Então você começa a ter uma referência daquilo que o município tem que buscar, e não somente comparar entre eles aquele que está melhor. Então isso é uma coisa que a gente está estudando, que acho que vai até facilitar a questão estatística, de cálculo, e vai dar uma informação mais fidedigna também. Então, na palestra aqui lá no final, Marcelo, tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone, né? Quero mais uma vez aqui agradecer o convite do professor Marcelo, né, que fez contato com a gente, né, do CRA Rio de Janeiro também. Agradecer a oportunidade aí também, o presidente Wagner, de nos trazer aqui para apresentar essa ferramenta. E estamos à disposição aí também para qualquer dúvida que for surgir aí da prefeitura, quiser alguma informação mais detalhada, algum estudo mais específico, a gente pode fazer com outras ferramentas que a gente utiliza. Nós temos uma ferramenta de BI, né, que analisa esses dados de forma mais criteriosa, com cálculos mais específicos. Então estamos à disposição aí, tá bom? Muito obrigado.